E aí galera, como é que vocês estão? Confere só essa aula aí, ó. Mas antes de assistir, curta, compartilhe o link, se inscreve no canal. Enfim, boa aula! E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos falar sobre as três leis de Newton? Bora lá? Antes de falar das leis, vamos falar de Newton. Quem era Isaac Newton? Isaac Newton foi um dos responsáveis por elaborar o cálculo. Além dele, teve outro camarada lá que elaborou o cálculo no mesmo período que ele, mais ou menos, mas eles não trabalharam junto, acabaram fazendo a mesma coisa separados. Não é o cálculo de um mais um, tá? É o cálculo que o pessoal estuda lá no ensino superior, nas engenharias, na física, na matemática, com outras operações. Ele também teve a sua mecânica elaborada, querendo descrever como é que os corpos interagem, os corpos macroscópicos. Essa mecânica é toda elaborada nas três leis de Newton, que a gente vai ver agora a primeira lei de Newton, logo logo. E também elaborou a lei da gravitação universal, que fala sobre a gravitação entre corpos, tanto do nosso tamanho quanto astros, como a Lua, a Terra, o Sol. Descreve tudo isso aí. Newton, ele nasceu no Reino Unido, então além de ter uma importância enorme para a história da ciência, para a matemática, a astronomia, ele era alquimista, uma curiosidade, ele é alquimista também. Bom, então ele buscou falar sobre as interações do nosso mundo na mecânica, que é o que a gente vai ver aqui nas três leis de Newton. Galera, só um segundo aqui, antes da gente entender bem a primeira lei de Newton, vamos entender uma curiosidade sobre a mecânica newtoniana. Essa mecânica, elaborada com base nas leis de Newton, não explica todas as interações mecânicas do universo. Onde é que ela falha, então, né? Bom, ela não explica o movimento de corpos que têm uma velocidade muito alta, velocidade, no caso, perto da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Nossa, é muito alto isso, 300 mil quilômetros por segundo. Esse é um problema da mecânica de Newton, que acontece porque Newton considerou o espaço como algo rígido e absoluto. Mas a relatividade, por outro lado, explica que o espaço e o tempo não são coisas absolutas, e sim relativas. Por isso, as leis de Newton não são suficientes para explicar o movimento das coisas que viajam com uma velocidade perto da luz, como os elétrons. As leis de Newton também não conseguiriam explicar o movimento da Millennium Falcon, nave do Han Solo de Star Wars. Claro que se trata de ficção, mas dentro desse mundo de ficção, a Millennium alcança velocidades perto da velocidade da luz. E se um dia tivermos naves assim na vida real, as leis de Newton não vão ser suficientes para explicar. Mas praticamente tudo que acontece à nossa volta, principalmente a olho nu, que a gente consegue enxergar, acontece em baixas velocidades, em velocidades muito abaixo da velocidade da luz, pelo menos. 100 km por hora, por exemplo, é uma velocidade muito, muito abaixo da velocidade da luz. Então, 1000 km por hora ainda é uma velocidade muito, muito abaixo da velocidade da luz. E, esses movimentos, o movimento dessas coisas, as leis de Newton explicam muito bem, se encaixam direitinho. Então, bora aprender elas, voltando para a aula então? Vamos lá, primeira lei de Newton então. O que a primeira lei de Newton diz? Antes de ver a primeira lei, vou falar sobre um princípio, que na verdade a primeira lei é praticamente a definição desse princípio, que é o princípio de inércia. A inércia é a tendência do corpo se manter na velocidade em que está. Se o corpo está parado, que nem eu estou parado, eu tenho tendência a ficar parado. Para me empurrar, você vai ter que fazer uma força sobre mim. Se eu estou me locomovendo com uma velocidade, estou andando com uma velocidade tal, para eu sair dessa velocidade, ou vão ter que me segurar, frear, ou me acelerar para ir mais rápido. Ou seja, eu tenho uma tendência de se manter na velocidade em que eu estou. Tanto se eu estou parado com V igual a zero, ou com V diferente de zero, executando um MRU. Eu tenho a tendência de permanecer nessa velocidade. Diante disso, Newton elaborou a primeira lei, que é praticamente uma definição sobre isso, que se a força resultante sobre um corpo é nula, né, força resultante igual a zero, eu coloquei o vetorzinho com a flecha aqui, né, para indicar, esse corpo ficará parado ou em MRU. Ou seja, se FR é igual a zero, ele fica no MRU ou parado. Força resultante, lembrar esse conceitozinho, não é uma força real, é a soma de todas as forças que agem sobre o corpo, tá? Então, se eu somar todas as forças que agem sobre o corpo e o meu resultado for zero, ou esse corpo está parado, ou esse corpo está em MRU. Um exemplinho aqui, ó. A gente tem um disquinho, ele, por exemplo, numa superfície plana, ele vai ficar parado.
Ele não vai ficar... Se a gente não aplicar uma força e ele já estiver parado, ele vai continuar parado. E se a gente empurrar ele? A tendência é ele se deslocar com uma velocidade fixa. Só que isso não acontece na vida real, né? A lei de Newton não funciona? Não é nada disso não, funciona assim. Só que a gente tem outra força ali que a gente não está percebendo. O intuitivo nosso ali, nossa sensação não percebe às vezes, que é o atrito. A força de atrito vai estar agindo sobre o corpo, mesmo que a gente lance ele com uma velocidade v, ele vai acabar parando. Mas se não existisse o atrito, né, se a força sobre o corpo de fato fosse nula e a gente empurrasse com uma velocidade v, ele sempre ia ficar com essa velocidade v, nunca ia parar. Então a gente não acaba vendo o efeito da primeira lei de Newton, às vezes porque nem sempre os corpos estão com uma resultante igual a zero. Sempre tem uma forcinha resultante lá, não zero. Mas tem várias situações que isso acontece, tá? Vamos ver a segunda lei de Newton agora?